Será que realmente o celular consegue entender o que eu estou falando, mesmo com ele inativo? Tecnicamente, sim, ele consegue. Quer dizer, essa tecnologia já está toda embarcada nos aparelhos e depende do aplicativo que você tem ali instalado nele. Então, sem dúvida nenhuma, ele consegue reconhecer a sua voz, consegue reconhecer o que você está dizendo e consegue transmitir essa informação, que é mais grave, para outros lugares, e essa informação pode se transformar em alguma coisa valiosa na mão de outras pessoas. Isso acontece no Brasil? Isso faz parte de algum programa, por exemplo, de propaganda direcionada? Então eu estou aqui falando, nossa, estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, aí aparece uma propaganda de remédio. Isso pode acontecer? Isso já acontece no Brasil? Isso pode acontecer, a gente espera que não aconteça, né? Porque aí a gente entra num campo que não é da tecnologia propriamente dita, né? É um campo mais da ética, né? Então, tecnicamente, é possível? Sim, é possível fazer tudo isso. Só que, teoricamente, as empresas deveriam ter uma postura ética de respeito à privacidade dos usuários e não permitir que isso aconteça. O grande X dessa questão, na verdade, está no desenvolvimento dos aplicativos que você baixa no seu aparelho, né? Então, é por isso que é importante você saber que tipo de aplicativo você está instalando no seu aparelho, qual a origem desse aplicativo, para saber se é uma origem confiável, para saber se o desenvolvedor é confiável, né? Mas aí, que tipo de aplicativo? Já que a gente está falando disso aqui, para deixar o pessoal de casa mais bem informado. Por exemplo, o localizador. Eu estou lá, eu cheguei num lugar e quero postar uma foto. Automaticamente a foto vai ser publicada e aparece lá uma sugestão de onde eu estou. E ele entende que eu estou exatamente naquele lugar onde ele leu. Isso já é um indício de que eu estou desprotegida, não é isso? Isso é um indício de que tem alguém vigiando os seus passos, né? Esse alguém é que é a questão, né? Esse alguém pode ser uma corporação responsável, que você pode identificar como uma grande empresa de tecnologia e, portanto, você pode reclamar, você pode, de alguma maneira, impedir que isso volte a acontecer, mas isso também pode ser um desenvolvedor que você nunca ouviu falar, que está situado num país que a gente nem sabe direito onde fica no globo. Sim. E que a gente não sabe qual o destino que ele está dando para essas informações. Isso que você citou, né, esse exemplo que você citou, é muito fácil as pessoas, todo mundo, todos nós constatarmos, né? Você tira uma foto, o seu smartphone automaticamente já diz a data, o horário, né, e o lugar onde essa foto foi tirada. Quer dizer, então, evidentemente, o seu aparelho está usando um sistema de GPS que dá a localização. Normalmente usa também um sistema de triangulação das redes celulares, né, quer dizer, ele determina essa localização usando a rede celular e a rede de GPS. Então, quer dizer, essa informação, de qualquer maneira, já foi compartilhada. Sim. A questão é saber foi compartilhada com quem. Acho que esse é o grande X dessa história, né? Se é uma empresa que, de novo, você consegue identificar, menos mal, você pode até combater isso, impedir isso, mudando a configuração do seu aparelho. O problema é quando você baixa um aplicativo que você não tem certeza da origem dele. Aí é que você tem maiores problemas. No caso dos aplicativos, por exemplo, que precisam de uma localização de GPS, como, por exemplo, um aplicativo que te mostra um caminho de rua, enfim, que vai precisar da sua localização. Não dá para eu ficar desativando, né, o GPS se eu uso um aplicativo desse todo dia para andar em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que está cheia de trânsito e tudo mais. Exatamente, quer dizer, a geolocalização é uma parte importante das funcionalidades dos smartphones. Boa parte dos serviços que a gente usa, você citou o aplicativo de trânsito, né? Ele não tem sentido se você não tiver geolocalização, claro. Né? Quer dizer, então, o problema não é o recurso em si, o recurso em si não é ruim, o Sim. problema é o uso que você faz da informação coletada a partir desse recurso. Quer dizer, se você tem lá uma série de aplicativos que coletam a sua geolocalização, transformam isso num serviço que ajuda o seu dia a dia, o nosso dia a dia. Sim. Isso é muito bacana, isso claro. pode ser muito legal. Agora, o problema é quando você baixa um aplicativo e esse aplicativo faz isso primeiro, sem que você tenha consciência disso, sem que você saiba que ele está fazendo, né, e isso é possível, e depois compartilhe essas informações com quem não deveria receber esse tipo de informação, né? Daí vem, né? Quer dizer, você pode começar a receber spam no seu e-mail, você pode começar a ver banners. E é engraçado, às vezes a gente não faz muito essa correlação, mas muitas vezes o que pode acontecer, o fato de você ter parado em frente a uma loja, vou citar aqui um caso extremo, né? Tá. Você parou em frente a uma loja várias vezes, olhou aquela vitrine, pode ser que essa informação esteja sendo compartilhada com alguma rede de anúncio e sem que você perceba, quando você acessar o site, não no seu smartphone, mas no seu computador, vai aparecer um banner daquela loja
porque eles, Nossa. de alguma maneira, localizaram que você estava ali olhando por aquela acaso vitrine. eu passei ali. É. Quando a gente coloca, às vezes, no Google, né, no próprio laptop mesmo, uma loja, um serviço, um produto, e desiste da compra, só foi verificar o preço, você entra depois, por exemplo, na rede social, no próprio Facebook, aparece um banner exatamente daquela loja, com aquele exato produto que você fez a busca. Isso já existe? Isso existe e isso é muito frequente, né? Como é que isso funciona? Todos esses sites, eles colocam um pequeno programa no seu navegador, que os técnicos chamam de cookie. As pessoas, talvez os nossos telespectadores talvez até já tenham ouvido falar, é um pequeno programa que registra a sua navegação. Ele diz para onde você foi, ele diz que sites você visitou, e a partir dessas informações armazenadas ali, ele começa a oferecer para você coisas como essa. Ah, você não comprou esse produto naquela hora, mas quem sabe olha, agora tá você está agora com um preço bacana. Uma oferta e tudo mais. Ou seja, necessariamente não é uma coisa ruim, porque pode ser que você tenha uma oferta interessante sendo oferecida para você mais tarde. De novo, o problema é o uso que você faz dessas informações. A gente sabe que tem uma questão da privacidade que é muito importante. A gente viu casos aí recentes, tanto nos Estados Unidos, agora uma briga entre o FBI e a Apple, porque um celular de um terrorista ou considerado uma pessoa ligada ao Estado Islâmico que cometeu aquele atentado lá em São Bernardino, na Califórnia, a Apple quer porque não queria desbloquear, não quer desbloquear, o FBI quer que desbloqueie. Tem toda essa questão com a privacidade do usuário, né? Então, dá para perceber que, por exemplo, a própria Apple, que faz o aparelho, que criou o software, desenvolveu aquela tecnologia, não quer ou não acha correto eticamente desbloquear, independente de ser uma pessoa que cometeu crimes, no caso desse cidadão. Isso também entra em conflito, porque essas informações às vezes vazam para uma coisa e para outras não. Para a gente entender bem esse caso da Apple, a briga da Apple com o FBI é porque o FBI, né, a Justiça Americana, o FBI, quer que a Apple desenvolva um programa capaz de, entre aspas, hackear o próprio iPhone, né? Quer dizer, hoje o iPhone ele tem uma criptografia, ou seja, quando você alimenta o iPhone com dados, ele embaralha isso de um jeito que você não consegue ler esses dados fora daquele aparelho. Dizendo isso grosso modo, é mais ou menos como ele faz. O que as autoridades americanas estão querendo fazer, pedindo, é que a Apple desenvolva um jeito deles conseguirem quebrar, né, essa criptografia. E a Apple está dizendo, eu não posso fazer isso porque o aparelho, as informações que estão no aparelho são individuais. Pertencem ao dono do aparelho, não pertencem a mim, Apple. E ainda que eu tenha uma ordem judicial, essa ordem judicial precisa ser imposta ao dono do aparelho, não a mim, fabricante, né? Então, essa é a briga, né? Essa é a discussão que existe lá entre o FBI e a Apple hoje, que é diferente do que acontece, por exemplo, com dados que são armazenados em servidores. Continuando nesse caso da Apple, a Apple já liberou os dados que fazem parte do iCloud, que é o serviço de armazenamento de dados da Apple na nuvem. Os dados que estão lá armazenados no iCloud já foram liberados há muito tempo para a Justiça Americana. O que eles estão discutindo é, será que eu, como fabricante, devo ajudar as autoridades a quebrar o sigilo daquele aparelho em particular? Essa que é a grande questão, essa que é a grande dúvida. Porque tem uma coisa que é as informações que estão dentro do aparelho do usuário, e aí são as minhas mensagens, as trocas de conversa, os dados da minha caixa de entrada do e-mail e a minha lista de telefones, etc. Outras informações são aquelas que estão na nuvem, que estão, enfim, no espaço cibernético ou foram trocadas por meio de... pela rede mesmo, enfim, pela internet. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. E para a gente ainda continuar nesse assunto, tem a questão do WhatsApp. Só para a gente estabelecer esse paralelo, né? Você vê a diferença. O WhatsApp, ele teoricamente teria informações das nossas mensagens armazenadas nos servidores deles na nuvem, né? O WhatsApp diz que não tem, que não armazena, que não guarda esses dados e que por isso ele não consegue compartilhar isso com as autoridades brasileiras. Aí é uma questão de saber se realmente isso acontece ou não, se armazena ou não. Mas isso é completamente diferente de você tentar acessar um dado que está alojado num aparelho físico individual, que pertence a uma pessoa, né? O servidor pertence à empresa. A empresa tem que estar... Ela se vê obrigada a se ajustar às demandas da justiça, né? O mandado judicial, etc. Agora, no caso de um aparelho individual, quer dizer, a discussão é, será que não deveria ser imposto ao dono do aparelho e não à empresa que fabricou, né? Então,
Essa é a diferença entre a questão envolvendo o WhatsApp no Brasil e Apple e FBI nos Estados Unidos. Quer dizer, é um assunto bastante polêmico e bastante, né, curioso, né? Muitas vezes você está em casa, você está com o laptop aberto, assistindo uma série, um filme, né? Igual a mim, faço muito isso. Abro o computador, fico vendo e a câmera está aqui. Tem uma paranoia também, né? Tem gente que esconde a câmera do laptop só para não ver se tem alguém observando os passos. Isso pode acontecer? Pode. Você sabe que pode. Assim. Pode? Pode. Hoje é menos comum. O que que acontece? Alguns anos atrás, as câmeras, as webcams, elas se baseavam muito em software. Quer dizer, a parte de software dessas câmeras tinha um peso maior no que elas desempenham. Hoje isso mudou um pouco até por questões de segurança. Só que alguns anos atrás era muito comum você ter pessoal de desenvolvimento de hackers, enfim, hackers, desenvolvendo códigos que eram capazes de controlar a sua webcam. Isso ainda existe. Não é mais tão comum, mas eles chegavam ao cúmulo de conseguir controlar sua webcam e não permitir que a luzinha que indica que ela está em funcionamento se acendesse. Então você não tinha Como saber que ela estava usada? funcionando. Né? Hoje isso é menos comum, mas ainda acontece. De companheirismo e dizer para vocês que eu